tema a ser abordado neste vídeo é políticas de colonização, de emigração, imigração e migração no Brasil nos séculos XIX e XX, e serão abordados alguns aspectos como socioeconômicos, culturais. Para começarmos a falar sobre esse assunto, vamos diferenciar alguns conceitos. Migração, movimento de sair de um lugar para outro em seu próprio país. Emigração é a saída para outro país. E imigração é a chegada em nosso país. É vista a partir do país em que o cidadão muda. Se pensarmos bem, a imigração começou no Brasil com os indígenas, pois alguns historiadores afirmam que os índios são de origem asiática. Em 1500, com o descobrimento do Brasil pelos portugueses, vieram mais de 700 mil portugueses. Esse povoamento ocorreu efetivamente em 1532 com a fundação do povoado de São Vicente. Entretanto, não era fácil a imigração dos portugueses para a colônia, pois Portugal tinha uma população pequena. A maioria dos portugueses que vinham para o Brasil eram fazendeiros falidos que queriam enriquecer e depois voltar para Portugal, ao contrário dos anglo-saxões, que procuravam aqui uma vida melhor. A economia era a agricultura, que tinha como mão de obra o trabalho escravo. No século XVIII, houve a abertura dos portos das nações amigas, que facilitou a imigração dos portugueses para o Brasil, que também foram atraídos novamente com a exploração do ouro em Minas Gerais. E no século XIX, o Brasil tornou-se independente. O Sul ainda continuava despovoado, e então a imigração começou a fazer parte da política imperial. O governo incentivava a implantação de núcleos de colonos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O imperador optou pela vinda de imigrantes alemães. Eles construíram suas próprias casas e receberam sementes para seu sustento. Os italianos também fizeram parte da colonização do Sul. Com a abolição da escravatura, o estado de São Paulo atraiu imigrantes para trabalharem nas lavouras de café. Na crise cafeeira, entre 1903 e 1904, a imigração chegou a ser negativa. Porém, até 1927, a imigração para São Paulo foi subsidiada. Também houve no Brasil migrações internas. Povos do Nordeste e Minas Gerais foram em busca do Eldorado de São Paulo e depois começaram a vinda dos japoneses. Em 1930, na era Vargas, houve um decreto presidencial que procurava disciplinar a afluência desordenada de estrangeiros, vista como responsável pelo aumento do desemprego nas cidades. A maioria dos imigrantes vieram para cá entre as décadas de 1910 e 1920. Eles usaram recursos próprios ou foram subvencionados por seus países de origem, pelos fazendeiros brasileiros e ainda pelo governo federal ou dos estados. Em 1920, a crise europeia do pós-guerra funcionou como fator de expulsão das populações. Os imigrantes também influenciaram nos movimentos operários que pressionou o governo entre 1917 e 1920. E então, em 1921, foi criada a Lei de Expulsão de Estrangeiros. Em 1957, houve a migração dos povos nordestinos para construir Brasília. Foi o êxodo para o Planalto Central. Enfim, vieram para o território brasileiro portugueses, alemães, austríacos, italianos, japoneses, africanos, contribuindo para uma grande miscigenação e fundição de diferentes